Alô? Pronto. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos. Alguém estava dizendo que o nosso auditório está pequeno. É verdade. Eu gostaria de começar o evento que é... Eu gostaria de começando agradecendo em nome da chefia algumas pessoas que tornaram esse evento possível. Inicialmente o professor Eduardo Girão, o vice-chefe do departamento, o professor Estevão Arcanjo, o professor Jorge Paulino e o professor Domingos Abreu, que tiveram o encargo ao longo desde o início do ano de organizar esse evento, que faz parte ainda da abertura do semestre. E além disso, o aluno da pós-graduação, Daniel Valentim, foram as pessoas que mais de perto estiveram encarregados desse evento. Bom, não faz muito tempo que havia nas ciências sociais uma corrente quase hegemônica que interpretava todos os fenômenos sociais a partir de um viés de classe social. Tá? Esse viés de classe social tornava todo mundo, todos os indivíduos, trabalhadores. Nós víamos trabalhadores em tudo que era canto e a dinâmica de classe era a dinâmica que determinava a estrutura mais importante de mudança da sociedade. Já nessa época, os nossos colegas antropólogos nos chamavam sempre a atenção que havia algo para além da classe, havia algo para além da identificação com o mundo do trabalho. Acho que essa é o tipo do olhar que foi desde o início, principalmente ao longo do período da década de 70 e década de 80, os antropólogos sempre nos chamavam a atenção para algo para além, principalmente dessa dinâmica de classe. Bom, e hoje ouviremos aqui um antropólogo. Professor Guilherme Magnani, professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Ele tem recente a tese de livre-docência defendida em 2010, da periferia ao centro, trajetória de pesquisa em antropologia urbana em São Paulo. Ele é também coordenador do Núcleo de Antropologia Urbana da USP. Organiza anualmente um evento denominado de graduação, um evento na graduação em campo, que tem por objetivo estimular jovens pesquisadores a se aventurarem no universo da pesquisa etnográfica ainda na graduação. Ele tem as principais obras: Festa do Pedaço, Cultura Popular e Lazer na Cidade, resultado de uma intensa etnografia a respeito das práticas de lazer e do uso do tempo livre por moradores da periferia de São Paulo. Ele tem também, na Metrópole, Textos de Antropologia Urbana, resultado de uma coletânea de artigos que evidenciam os traços peculiares das dinâmicas culturais de São Paulo. Jovens na Metrópole, Etnografia dos Circuitos de Lazer, Encontro e Sociabilidade, que se constitui em uma coletânea que abrange artigos de alunos de graduação e pós-graduação que realizaram etnografia a respeito das práticas de sociabilidade de jovens em São Paulo. O professor Magnani atualmente desenvolve uma pesquisa de cunho etnográfico sobre os índios urbanos de Manaus. O professor Magnani nos falará nesta manhã do tema Antropologia dos Circuitos Urbanos. Professor Magnani, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo algum aluno que vai defender dissertação hoje, que é o Daniel Valentim,
e depois o professor Domingos Abreu, que é o seu orientador, e o professor Valmir Lopes, chefe do departamento, que fizeram o convite e conseguiram as condições materiais para que eu pudesse vir aqui fazer essa abertura do curso de vocês de Ciências Sociais. Me sinto muito honrado, principalmente por ver essa plateia tão grande e interessada. Já identifiquei algumas pessoas aqui que estiveram no Graduação em Campo, que o professor se referiu, que é um programa do nosso grupo de Antropologia Urbana, para valorizar a graduação. Então, para mim, eu tenho uma perspectiva muito importante no sentido de fazer com que os trabalhos de graduação sejam valorizados, né? E por isso que eu acho interessante estar aqui vendo tantos alunos, né? Acabo de vir de Manaus, fiquei um mês em Manaus trabalhando numa área nova de pesquisa. Se eu puder, no intervalo desta aula, poder contar um pouco para vocês, no sentido de abrir a perspectiva da antropologia urbana para outros temas que permitam, de certa maneira, testar a validade das categorias que foram produzidas ao longo de pesquisas, tendo a cidade de São Paulo como uma espécie de grande laboratório, né? No entanto, como o tema de hoje é os circuitos juvenis, a antropologia urbana e os circuitos juvenis, eu vou orientar um pouco a minha fala nessa perspectiva, tentando colocá-la no interior de uma discussão mais ampla da antropologia, em contato com as outras disciplinas. Eu sei que aqui vocês, no Departamento de Ciências Sociais, têm apenas um programa de sociologia da pós-graduação, mas tem antropologia, ciência política e sociologia. Esse é um programa antigo, né? Eu conheço o professor Diataí desde longa data. Quando eu era aluno, na verdade, de Ciências Sociais, a gente tem uma relação antiga, né? Duradoura. E para mim é um prazer estar aqui de novo, né, nessa cidade e a primeira vez nesse departamento. Então, a minha linha de análise hoje vai ser com relação à juventude, que, como todos vocês sabem, é um tema clássico nas ciências sociais, né? Não é só na antropologia. A sociologia tem uma longa tradição a respeito de estudos da juventude, a psicologia social e também a antropologia. No caso da antropologia, no caso das ciências sociais em geral, nós temos algumas referências clássicas que fazem parte dessa bibliografia clássica e contemporânea. Uma delas, que é uma referência que permite situar a questão da juventude como um problema para ser analisado nas ciências sociais, como vocês todos devem lembrar, Philippe Ariès, quando ele estuda a história da criança e da família, ele já coloca um marco interessante para que dá a linha de reflexão para o conjunto posterior das ciências sociais. Ou seja, é a partir do final do século XVII que a criança e o jovem são construídos. Até então eles estavam dentro de uma perspectiva que não era confinada, e a escola se coloca como um espaço, então, de, como ele chama, até um termo interessante, que é quarentena. O jovem é separado do convívio, digamos, dos adultos, constitui um grupo à parte, sobre ele a sociedade incide, digamos, infligindo-lhe, na verdade, normas de procedimento que vão ser fundamentais para que ele ocupe o seu lugar na sociedade e no mercado de trabalho. Essa perspectiva de Philippe Ariès estabelece, de certa maneira, um ponto inicial de uma reflexão clássica nas ciências sociais, pensando a juventude como uma categoria à parte, como um grupo que merece um tipo de reflexão especial. A partir daí, vocês devem lembrar, pelos cursos que fazem, nós temos também reflexões de vários lugares. Na escola de Chicago, por exemplo, né, a juventude é pensada muitas vezes em termos de patologia, né? A delinquência juvenil e tal, pensado desse ponto de vista, como patologia social. Se a gente pensar, por exemplo, no Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham, são, na verdade, os estudos de subculturas. Depois, o próprio, mais recentemente, Michel Maffezoli fala em tribos urbanas, um termo que se disseminou não só nas ciências sociais, mas também na mídia, né? E, atualmente, um outro autor espanhol, que é Carlos Feixa, trabalha na ideia de culturas juvenis. Eu faço apenas esse rápido lembrança desses autores para mostrar como a questão da juventude ela é objeto de uma série de classificações e tentativa de conceituação, na medida em que ela é um tema complexo e permite e exige, de certa maneira, dos pesquisadores alguns pontos de referência.
nem todos eles, não todos eles conseguem abarcar, digamos, o fenômeno em si. Portanto, eu também inventei uma, na verdade, até para ver se eu posso conversar com essas pessoas e oferecer talvez uma linha de análise que agregue, não que vá em contra essas perspectivas, porque na verdade é preciso estabelecer um plano de discussão e de interdisciplinaridade. A perspectiva que eu vou colocar para vocês, que está o resultado de pesquisas minhas, dos meus alunos, ela parte de um outro lugar. Mas antes de entrar, digamos, nessa perspectiva clara da antropologia urbana, seria bom lembrar também que a antropologia clássica tem reflexões sobre a juventude, reflexões que têm a ver com a própria história da antropologia, né? Os famosos ritos de passagem, né? Que fazem com que certos grupos que são iniciados juntos tenham uma série de direitos e deveres. Não é tanto o recorte etário, mas é o fato de terem sido iniciados juntos, lhes dão certos direitos e deveres, no sentido não mais da presença de uma certa perspectiva de idade, mas do lugar que eles ocupam na organização social. Então, a própria antropologia clássica tem uma reflexão, ao longo do tempo, basta lembrar alguns autores, lembro de Mary Douglas, por exemplo, e outros autores que têm estudos sobre essa perspectiva de análise, que faz com que nós tenhamos uma espécie de uma reflexão ao longo do tempo que permite pensar a juventude desde vários lugares. O meu lugar é um lugar específico da antropologia urbana. E a minha perspectiva é, ao colocar essa fala com vocês e depois discutir, é até tentar ver se tem rendimento ou não as categorias que a gente elabora ao longo das pesquisas empíricas, no sentido de construir certos modelos. Quando você faz etnografia, e a ideia que o professor dizia no começo da discussão que a gente tinha com os sociólogos, né, na história da própria constituição da antropologia, isso fez parte da minha tese de livre docência, a ideia da discussão entre sociologia e antropologia, que é constitutiva na USP, entre o grupo do Florestan Fernandes, que, digamos, é aquele que estabeleceu as normas de uma sociologia, digamos, clássica na USP, em contraposição a uma outra perspectiva que é nos estudos de comunidade, né? Se vocês lembrarem da história da antropologia e da sociologia no Brasil, há uma instituição na USP chamada Escola Livre de Sociologia e Política dos anos 30. Nós temos uma inserção e uma relação com centros produtores de antropologia e de sociologia desde essa década, né? A partir da relação que tem a Escola Livre de Sociologia Política com a Escola de Chicago e Colômbia. No entanto, e como vocês lembram também, essa escola produziu, o próprio Florestan Fernandes fez a sua pós-graduação na Escola Livre de Sociologia Política, Darcy Ribeiro foi um outro. Então tem uma longa tradição ligada à Escola de Chicago. Essa escola, ela vai mais ou menos até os anos 50 com o seu apogeu, e a sua marca registrada são os estudos de comunidade. Os estudos de comunidade que foram disseminados não só na cidade de São Paulo, no estado, mas no Brasil todo, na Amazônia, né, com Galvão, na Bahia, em vários lugares houve, digamos, esse investimento numa certa perspectiva de análise que tomava os estudos de comunidade da linha de Robert Redfield. Isso rendeu muito, teve uma grande perspectiva. No entanto, no campo da discussão teórica na época, houve uma reflexão de que, na verdade, havia como base a parte teórica do estrutural funcionalismo, dando conta daquele espaço contido onde se davam as relações sociais, e quando veio uma inflexão dentro da própria formação da sociologia na Universidade de São Paulo com a missão francesa, né, aí se abre, de certa maneira, uma perspectiva nova, Chicago e França, Europa e Estados Unidos. E, de repente, nós temos, então, um embate no interior da própria Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, onde Florestan Fernandes inaugura uma perspectiva sociológica muito mais contemporânea, muito mais desligada, e a luta era essa, quer dizer, se dizia que o estudo de comunidade era muito fechado, era muito etnográfico, no mau sentido, ficava confinado nos certos limites no grupo social, enquanto que a sociologia de Florestan Fernandes, com base em Zinio e Weber, ela abria para categorias mais amplas, né? Trabalhava muito mais, e aí vem a discussão das classes sociais a que o professor se referia. Quer dizer, isso está no âmago da reflexão. E a minha orientadora, que foi a professora Ruth Cardoso, em antropologia no meu doutorado, junto com a professora Eunice Duran, que também trabalhava com ela, foram duas mulheres fundamentais na constituição da antropologia urbana em São Paulo. E com uma outra também, que os mais antigos lembrar, que é a professora Gioconda Mussolini. Essas três mulheres
foram fundamentais na constituição de uma reflexão nova, porque elas estavam entre os estudos de comunidade e entre a sociologia das classes sociais. Qual é a perspectiva da antropologia? Onde é que ela se coloca? Qual é, digamos, o diferencial que ela traz para pensar uma sociedade que se diferencia a partir dos anos 50 no Brasil, em São Paulo a partir dos anos 60, que começam os chamados grupos e os movimentos sociais urbanos, né? E é aí que surge a categoria de periferia. Quer dizer, se vocês lembrarem também de uma conjuntura política dos anos 60 e 70, quando há, de certa maneira, uma derrota da classe operária, né, no golpe de 64, a classe operária de vanguarda, ela reflui, ela sai dos espaços onde ela tinha visibilidade, como, por exemplo, os partidos políticos de esquerda, ou então os sindicatos, e ela reflui para um lugar que antes não tinha nome, e agora chama periferia. A periferia é o lugar onde esses mesmos trabalhadores vão refluir diante de uma derrota histórica e vão recolocar a questão da política de outra maneira. Então nós temos os movimentos sociais urbanos que foram estudados pelos sociólogos, basicamente. No entanto, essa conjuntura política, ela teve outros desdobramentos, né? Você sabe que a maioria dos sociólogos de tradição marxista, por exemplo, na USP, no Brasil todo, foram presos, foram deportados. E, de repente, o que sobrou nas ciências sociais foram os antropólogos, que são um pouco mais conservadores, eu diria, né? Não foram tão atingidos assim. E eles continuaram estudando aquilo que eles sempre fizeram. Enquanto que os sociólogos e os cientistas políticos trabalhavam com categorias de classe social, de partido, interesse de classe, com essas perspectivas mais gerais, os antropólogos continuavam estudando família, religião, culinária, sistema construtivo, tudo aquilo que não tinha a menor importância com relação à luta de classes. Luta de classes se dava no plano realmente do embate entre proletariado e burguesia. E os antropólogos estudavam estudos de comunidade e essas questões, entre aspas, menores, né, que eram a coisa do cotidiano. Justamente nessa inflexão que ocorre nos anos 60 e nos anos 70, quando há um refluxo da classe operária para a chamada periferia, a quem os cientistas vão recorrer para entender o que está acontecendo? Os antropólogos. Porque eles estavam acostumados a pensar de onde é que eles vinham, no que eles acreditam, o que eles comem, de onde eles vieram, como é que eles resolvem problemas de saúde, as curandeiras, por exemplo, as benzedeiras, todo esse espaço, que é o espaço que os antropólogos se sentem em casa, e que para os sociólogos da época eram coisas, enfim, que não tinham tanta relevância com relação à luta de classes, constituía, digamos, o grande trabalho nosso não, porque eu não fazia ainda na época, o trabalho dos antropólogos. Então havia uma espécie, como a professora Eunice Duran diz, uma visibilidade dos sujeitos de pesquisa e dos temas que até então ficavam na sombra, né? É o momento em que surge a antropologia urbana, não que ela surge, que ela aparece, que ela tem visibilidade, né? É interessante pensar nesse quadro assim, conjuntural, tanto acadêmico, intelectual, como político, como se dão esses surgimentos, digamos, de modelos interpretativos, né? Então, nesse momento é que a gente pode perceber que a antropologia tinha o que dizer, a partir, não mais, e aí a contribuição da Ruth e da Eunice, não mais a partir de estudos de comunidade fechados, mas a partir de questões do cotidiano que tinham a ver com a mudança social que estava ocorrendo com a industrialização em São Paulo e nas grandes metrópoles. Então aparecia a ideia do conflito, que foi um pouco a grande contribuição que Ruth e Eunice tiveram em contato com Florestan Fernandes e com a sociologia. Ruth e Eunice, por essas questões teóricas e conjunturais de departamento, tiveram uma diferença com o departamento de antropologia e foram para a ciência política. A Ruth e a Eunice ficavam... A Ruth nunca mais saiu de lá. Virou uma antropóloga na ciência política. E a professora Eunice foi e voltou. E trouxe para a antropologia a perspectiva que não havia nos estudos de comunidade, que era justamente a ideia do conflito. A ideia de que não há um consenso na comunidade. Na verdade, há conflitos, e esses conflitos têm que ser pensados. Que era o que a professora Gioconda Mussolini, que era orientando a Diego Muchadi, também ficava preocupada. Na verdade, o orientador informal dela foi Florestan Fernandes. Ela tinha contato com ele. E Diego Muchadi era um antropólogo mais conservador no sentido tradicional, e havia, como vocês podem perceber, embates no interior dos departamentos. E que são muito saudáveis, porque eles produzem, através de estímulos e de desafios, a necessidade de produzir esquemas e modelos novos. E com Ruth e Eunice, com a sua antropologia que se funda nesse momento, ela se abre para a cidade.
A periferia não é mais dormitório de trabalhadores, é um lugar onde o cotidiano, o dia a dia e principalmente gerenciado pelas mulheres adquire caráter político. Tivemos que ler Foucault, não mais apenas estruturar o funcionalismo clássico britânico, mas tem que ler Foucault, tinha que ler Birmingham, os autores da escola de Birmingham, tínhamos que ler autores, claro, Lévi-Strauss também, antropologia e autores da sociologia e da história, para poder dar conta de algo que não estava previsto. A Eunice costumava dizer para a gente que quando ela fez o trabalho dela, não havia muito susto em fazer a tese, porque o marco teórico já estava dado de antemão. Era Malinowski, Radcliffe Brown e o estrutural funcionalismo. Toda a pesquisa era um pouco para agregar algo com essa perspectiva. Nesse momento, a realidade ela se transforma de tal maneira que ela já não pode mais ser explicada apenas pela postura de colocar esse marco teórico. Tínhamos que inventar um marco teórico novo, com esses novos autores. E aí a presença, digamos, de gênero já nesse momento se colocava, porque aquilo que era anteriormente visto como um lugar, digamos, de descanso do trabalhador, porque o lugar dele era na fábrica, a sua perspectiva política era no partido de esquerda, e o cotidiano na periferia ninguém dava bola, porque ela não tinha relevância. Nesse momento, as listas contra a carestia, as listas pedindo asfalto, pedindo luz, pedindo creche, eram feitas pelas mulheres. Foram elas, de certa maneira, que politizaram, né? Na verdade, não foi ela que politizaram, a sua ação foi politizada. Foi vista como relevante. O cotidiano não pode ser descartado e, com isso, ele adquire um certo status no sentido de ser pensado para entender como, no meu caso, uma via de acesso. E eu, na minha tese de doutorado, escolhi dentre esses temas todos o menos relevante possível. Não tinha a menor importância o tema que eu escolhi, que era circo-teatro na periferia de São Paulo. Vocês imaginam que para um sociólogo hard, estudar circo-teatro era algo assim quase como, bom, para dizer o menos, exótico, né? Mas relevância nenhuma. Eu tive então que fazer o arrazoado da minha tese para mandar para a FAPESP conseguir financiamento, dizendo que sim, valia a pena estudar o circo-teatro, que o circo-teatro na periferia de São Paulo se remetia ao melodrama do século XIX, à comédia dell'arte do século XVI. Eu tinha que estabelecer vínculos para dizer existe uma dramaturgia popular que vale a pena ser pensada porque ela elabora no palco o cotidiano desses moradores. Foi um pouco essa linha que me permitiu fazer uma pesquisa e trabalhar com um tema que não tinha relevância, não tinha ressonância, na verdade, nas ciências sociais. E aí houve, digamos, não só a minha pesquisa, mas vários alunos dessa nova geração começaram a estudar religiões populares, religiões afro, as questões de gênero, culinária, como é que as pessoas organizam, o que as pessoas, quando os migrantes do norte, do nordeste, do interior de São Paulo, quando iam para a cidade, como é que eles reorganizavam o sistema de parentesco. Enfim, a periferia ganha nome, ela não é mais uma realidade homogênea e cinzenta. É preciso agora, através da etnografia, ela começa a adquirir particularidades. É uma atitude que muito mais tarde eu chamei um olhar de perto e de dentro. Com esse olhar, aquilo que no primeiro momento é homogêneo, que passa batido, porque as grandes questões já estão dadas de antemão, se a gente olhar com cuidado, de perto e de dentro, começa a ver o lazer, os grupos de jovens, as festas, esse conjunto, essa rede de lazer começa a aparecer como relevante para as ciências sociais, porque é relevante para os atores sociais. Quer dizer, esse cuidado da etnografia, de escutar o outro, é definidor do foco que é utilizado para poder levantar as questões e mostrar que não há questões nobres para ser pesquisadas. Toda questão é importante, dependendo da forma com a qual ela dialoga com as outras. Então, o cuidado que eu tive, que depois passou para as pesquisas de juventude, foi não ficar no interior do pedaço, que foi uma das categorias na qual eu trabalhei, mas fazer com que ele dialogue com o conjunto da dinâmica urbana. Senão, eu ficaria circunscrito a uma categoria nativa. E uma categoria nativa, na realidade, ela diz respeito e explica e mostra a perspectiva do nativo com o seu modo de vida, mas para que ela se torne uma categoria explicativa, ela tem que ser elaborada. E no meu caso, o autor com quem eu discuti para ver se essa minha categoria pedaço funcionava para além do recorte empírico do bairro, foi Roberto da Mata. Roberto da Mata com a casa e a rua, e eu introduzi um terceiro termo, o tercio quid, que seria o pedaço, e formei um triângulo. E com esse triângulo foi possível ir para o centro da cidade, né?
para pensar como é que a cidade no seu centro, na sua maior complexidade, com relação à periferia, ela podia ser pensada com as categorias que começavam a ser elaboradas. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa interessante nas ciências sociais, principalmente na antropologia que eu mais conheço, que é o trabalho de campo é definidor da construção das categorias. A gente, à medida que estiver atento ao que ocorre, é possível pensar, valorizar a categoria nativa, porque ela é relevante, ela não é apenas um dado a ser explicado, ela é um dado explicativo. Ela é uma categoria que explica. Claro, que explica no interior daquele recorte em que o nativo se move. Mas o analista, o antropólogo, no sentido social, parte, digamos, dessa perspectiva e tenta, força para que ela renda em outros contextos. Foi um pouco o que aconteceu com a minha tentativa ao longo do tempo no núcleo de antropologia urbana com os meus alunos, de poder trabalhar porque eu chamei a família de categorias, que a partir do pedaço eu pude perceber que ela não dá conta de tudo que ocorre na cidade, mas era preciso combinar com outras, como o trajeto, o circuito, o pórtico. São categorias que conversam entre si, que me permitiram estabelecer uma perspectiva de análise naquilo que a mídia, principalmente, e até alguns trabalhos de ciências sociais, levantavam como sendo a metrópole como o reino do caos. A metrópole como algo que despersonaliza. Um lugar onde as pessoas não se encontram. Cada vez que eu era chamado para dar entrevista, a pessoa falava: professor, a grande metrópole, as pessoas não conversam mais, as pessoas no elevador uma não olham para a outra, acabou. Aquela visão meio romântica do estudo de comunidades da cidade do interior, que seria dissolvida no interior das grandes metrópoles. Eu falei, bom, esse é o quadro com o qual eu vou discutir, na verdade. Então, ao entrar, digamos, nessa perspectiva de polêmica, as categorias com as quais eu estava trabalhando permitiam um ingresso nesse mundo mostrando, basicamente, que há regularidades. Não quer dizer que não haja violência, que não haja discriminação, que não haja separação, desagregação espacial. Quer dizer, todas as mazelas que a gente costuma trabalhar em termos das ciências sociais existem, mas elas não explicam tudo. É possível, através de algumas categorias e de algumas estratégias de pesquisa, entrar em contato com o que eu chamei das regularidades das grandes metrópoles. E foram essas categorias que eu acabo de citar, que me permitiram pensar vários temas, inclusive da juventude, que é um pouco o tema específico dessa fala, que eu tive que um pouco fazer esse comentário geral para poder mostrar que realmente é possível aplicar a elas categorias. Mas para isso também eu tenho que colocar mais um pressuposto para poder entender e ver como é possível trabalhar com isso. Em primeiro lugar, na antropologia urbana nós temos uma polêmica que perpassa a antropologia urbana, que é a perspectiva. A antropologia urbana é um estudo na cidade ou da cidade? Evoca um pouco aquele aforismo do Geertz, né? Os antropólogos estudam na aldeia ou da aldeia. Qual é o estudo que o antropólogo faz? Existem essas duas grandes linhas da antropologia urbana, que é trabalhar com perspectiva na ou da. A antropologia, de uma maneira bem breve, a antropologia da cidade, ela toma a morfologia da cidade como seu recorte. Então estuda praças, estuda processos migratórios, estuda, por exemplo, em São Paulo, agora um ex-aluno meu que é professor da USP, estuda a Cracolândia, né? A estação da luz e o espaço onde ocorrem alguns equipamentos com gentrification. Isso é muito claro na antropologia da cidade. Toma um recorte empírico e analisa a sua dinâmica e os conflitos que ocorrem, digamos, as políticas públicas com relação a isso. Então, é a cidade que é o definidor, digamos, de recortes empíricos que permite entender a sua dinâmica. De uma maneira muito curta, muito rápida, a antropologia na cidade amplia um pouco esse campo e toma a cidade não como um cenário onde ocorre, mas a relação entre atores sociais e a paisagem urbana. Ambos convergem e a cidade, em vez de ser um cenário onde ocorre a ação dos atores, ela é constitutiva, ela transforma a ação dos atores e é transformada por eles. Então, nos vários trabalhos que eu fiz, eu vou dar dois exemplos no final de estudos com jovens, a gente percebe essa mudança do espaço público, do espaço urbano, a partir da ação dos atores. Então, na minha perspectiva, uma antropologia na cidade, ela amplia, porque vai trabalhar com gênero, vai trabalhar com religião, vai trabalhar com outros atores sociais, no contexto urbano e levando em conta as escalas urbanas. Uma coisa é estudar uma cidadezinha, para quem conhece São Paulo, que eu sempre brinco, comparando São Paulo e a cidade de Mococa, não sei se alguém conhece Mococa, que é uma cidadezinha desse tamanho, eu digo, é impossível que na cidade de Mococa exista a marcha gay, por exemplo. Não dá.
Não só pelo tamanho, mas porque a questão de diversidade sexual de gênero, ela tem espaço generoso nos grandes centros. Religião é a mesma coisa. A Marcha para Jesus ocorre no Rio, em São Paulo, não sei se aqui tem, mas tem que ter muita gente na rua, porque muita gente na rua dá o testemunho de como aquela religião está correta e está dentro da perspectiva. E ademais, numa cidade pequena como Mococa, todo mundo sabe que a Dona Maria é católica. Como é que ela virou crente agora? E ela vai na macumba também. Então, existe um controle social que não permite que nós chamamos trânsito religioso. Ao passo que numa cidade, uma escala metropolitana, existe o trânsito religioso. As pessoas passam de uma para outra sem censura. Há experimentos religiosos. Então, as escalas urbanas, elas são determinantes. Elas condicionam comportamentos, não são apenas um cenário onde ocorre. E, por sua vez, os atores sociais modificam o espaço urbano, às vezes em questão micro, mas modificam. Os exemplos que eu vou dar no final sobre duas práticas de jovens mostram claramente que a presença deles não é apenas o espaço onde eles transcorrem, eles modificam a sua perspectiva. Professor, como é que está o meu tempo? Você viu? Começa a me ajudar demais? Essa é a primeira, digamos, a primeira aclaração que eu tenho que fazer para colocar o tema da juventude. Justamente porque eu assumo essa perspectiva de uma antropologia na cidade, é que o meu núcleo de antropologia urbana se abriu para várias perspectivas, sempre tomando a cidade de São Paulo, com seus 17 milhões de habitantes, como locus privilegiado dos experimentos etnográficos. Então eu tenho lá um grupo que trabalha com surdos, jovens surdos da cidade. Um grupo que trabalha, chama Nau Religião, são práticas religiosas, como por exemplo a Marcha de Jesus, na paisagem urbana. Como é que eles se colocam lá? Um grupo de etnologia urbana, e é uma espécie de uma coisa meio herética, porque etnologia, como você sabe, estuda populações indígenas. E ao chamar de etnologia urbana, eu estou dando um nome para uma nova perspectiva de estudo, que são o estudo dos índios urbanos, a população indígena que mora nas cidades. Há um fato que às vezes não se leva em conta, é que metade da população indígena brasileira, que está no Brasil, mora em cidades. Dos 730 mil, que é o último censo do IBGE, em torno de 350 são índios urbanos. E que normalmente não são levados em conta na sua característica de cidade, porque normalmente o que se estuda de populações indígenas é o índio, são etnias e grupos, aldeias, sistemas que estão vivendo, digamos, numa perspectiva mais tradicional. Quando ele vai para a cidade, normalmente ele é estudado como mais um morador de periferia. E a minha perspectiva era pensar diferente. Qual é a agência que tem os índios urbanos na modificação urbana, que é a pesquisa que a gente está fazendo agora em Manaus, basicamente começando com os índios Sateré e Maué. Então tem uma linha de antropologia urbana, mas que entra na seara dos etnólogos. Não sei se eles vão gostar, mas a gente tem que entrar na seara dos outros para modificar e produzir novos modelos de estudo. Tem um grupo também que é cultura de periferia. A cultura de periferia é um estudo que está se fazendo com relação às práticas de jovens, basicamente de afirmação de raça, entre aspas, como eles dizem, então de cor, ou a perspectiva, digamos, dos grupos que trabalham com a questão da negritude, nos seus grupos de hip hop, de rap, principalmente em algo chamado saraus da periferia, que é um termo muito interessante utilizado por eles, que é ambíguo na vida, né? Sarau tem um termo que é utilizado muito mais para identificar práticas da alta refinamento da burguesia. E os sarau da periferia são feitos no interior de bares. Fecha seu bar, fecha-se não, as pessoas que estão lá, o coordenador do grupo, dá uma palavra de ordem chamada "o silêncio é uma prece". É muito religioso isso. Você faz um silêncio como que está aqui, e as pessoas vão recitar poesia, cantar a sua música, fazer o seu rap, para uma população na periferia de São Paulo. E isso agora está disseminado na cidade inteira. Há uma espécie de, vamos dizer, revitalização de cultura, e nós começamos a trabalhar com a ideia não apenas da parte política, da afirmação política, mas da afirmação estética. Está se inventando um tipo de estética particular, em que esses atores sociais não são consumidores da mídia, eles produzem algo novo. Tem uma literatura marginal, né? Não sei, eu estou falando isso de São Paulo, vocês podem estar pensando se ocorre ou não aqui, por exemplo, na região de Fortaleza. É possível que sim, eu não conheço. Mas há uma novidade na realidade com relação a esses jovens,
E esses meus grupos de pesquisa aqui, eles são, por exemplo, surdos, né? Que inclusive uma aluna daqui da Federal esteve num grupo lá, em contato com o nosso grupo, e tentou o contato, né, para a gente poder fazer com relação, eu não sei quem que é, não lembro mais o nome dela, mas eu sei que ela entrou em contato com o nosso grupo para fazer o contato entre o lazer dos jovens surdos, que é, de novo, o que a antropologia faz dos jovens? Um grupo que é absolutamente invisível na cidade, invisível, que, sob o olhar da etnografia, eles começam a aparecer nas suas redes, nos seus circuitos. Se a gente pensar o ponto de vista do surdo, em trabalhar normalmente analisado, ele está sendo lido na chave da medicina. Ele é um deficiente. Lhe falta algo, lhe falta audição. Quando a gente passa para análise das ciências sociais, o estigma vira marca. E eles têm uma coisa que é interessantíssima, chamada orgulho surdo. Quer dizer, nós temos uma língua, nós temos uma cultura, Libras. Essa nossa língua é oficial, é a língua oficial do Brasil. Então, de repente aparece um grupo que estava disseminado na cidade de São Paulo, a gente descobriu os seus circuitos, onde eles se divertem, em que igreja eles vão, onde eles estudam, os contatos que eles fazem, o lazer. De repente, o olhar de perto e de dentro com os surdos mostrou mais um ator social modificando a cidade, né? Então, a ideia dos meus 5 grupos de pesquisa no núcleo de antropologia urbana é que eles tomam a perspectiva da antropologia urbana na cidade, o que abre o leque de alternativas. Em vez de estudar só a paisagem ou a circunscrição morfológica da cidade, da sua diversidade, eu abro para os atores sociais. Ator social mais paisagem e equipamento, ambos se condicionando, abrem um espaço para novos temas de pesquisa que são tipicamente urbanos, porque ocorrem nas escalas urbanas. Então, houve um grupo, já terminou, porque depende muito da dinâmica dos alunos, que era um grupo chamado Nau Jovem, que era a pesquisa sobre jovens da cidade de São Paulo, que redundou num livro que alguns de vocês conhecem, que chama Jovem na Metrópole. Lá é o resultado final das pesquisas de 10 etnografias de alunos meus, que se voltaram para estudar, digamos, a questão do jovem na cidade, e produziram um livro, e esse grupo, de certa maneira, fechou, porque os alunos, cada um foi para um canto. Uma dessas alunas é diretora do museu agora de futebol, lá em São Paulo. Quando vocês foram para São Paulo e foram para o Pacaembu, uma das alunas dos jovens agora é diretora do Museu do Futebol e está organizando uma imensa pesquisa sobre futebol de várzea na cidade de São Paulo. Muito interessante. Estão convidados a fazer um tour pelo Museu do Futebol em São Paulo, onde a Clara e a Dani, minhas alunas, são as diretoras. Então rendeu, elas foram para lá, mas não esqueceram a questão dos jovens, porque os times de futebol de várzea têm uma presença juvenil muito forte lá. Então esse é o primeiro. A segunda aclaração é que essas categorias, elas me permitem valorizar, frente àquelas 4, 5 que eu falei no começo para vocês, subcultura da escola de Birmingham, ou então tribos urbanas de Michel Maffezoli, ou culturas juvenis do Carles Feixa, a todas essas perspectivas que têm o seu mérito, que elas recortam a juventude de uma certa maneira, eu contraponho para conversar, não para me contrapor, colocando como uma alternativa, mas para abrir o horizonte, a perspectiva dos circuitos. Então a minha ideia é descobrir onde os jovens estão na cidade e como é que eles modificam essa cidade. Então a questão da cultura e dessa perspectiva me permite focalizar o trajeto dos jovens e não os seus guetos. Muitas vezes os estudos de juventude descobrem lugares onde os jovens se reúnem como se fossem guetos juvenis, muito na perspectiva da escola de Chicago, né, na patologia social. Em vez de trabalhar com o isolamento desses jovens, fechadinhos dentro das suas perspectivas, eu trabalho com a ideia das alianças. Esses jovens circulam por outros espaços que não são deles, do seu grupo, e estabelecem relações e conflitos. Em vez de vê-los na chave de consumistas desregrados, né, sempre consumindo o que a mídia e a moda faz, eu vou ver a sua criatividade, o que eles inventam. E agora que eu conto então para vocês dois exemplos de pesquisas empíricas que estão, de certa maneira, no livro que vocês conhecem, mas que permite exemplificar, digamos, esse argumento que eu defendi aqui, no sentido de trabalhar com algumas categorias que ampliam o horizonte da pesquisa, em vez de fechá-lo dentro de categorias que tentam trabalhar a juventude como uma categoria mais ontológica. Na verdade, ela é uma relação, um contato que elas fazem com a cidade. O primeiro deles é que é a ideia dos trajetos, é a pesquisa realizada por um aluno meu, que é o Alexandre Barbosa, que estudou os pichadores da cidade de São Paulo. Pichadores
pichador mesmo, não grafiteiro, que aí tem toda uma discussão a respeito das políticas públicas, e ele resolveu estudar. Como vocês veem, a gente na antropologia urbana vai estudar realmente aquelas coisas que estão sempre na margem, né? Mas a minha ideia é que a margem ilumina o centro, então é bom pegar esses temas que estão bem na margem, porque eles permitem ter um acesso a perspectivas mais gerais da pesquisa. E a questão dos pichadores, nessa perspectiva, em vez de trabalhar como um grupo marginal, como um grupo desviante, trabalha como um grupo que existe na cidade, faz o seu trajeto e tem suas regras. Quando o Alexandre vai estudar os pichadores, e no fundo ele vai diferenciar pichador e grafiteiro, que é muito comum para a política pública. Aliás, quando ele terminou a pesquisa, a Secretaria de Jovens e Juventude de São Paulo convidou o Alexandre para dar uma palestra, para eles, a partir da palestra dele, fazerem uma política pública que era para acabar com os pichadores. Falei, bom, daí vai acabar com o meu objeto de pesquisa, né? É melhor que os pichadores continuem. Aí ele mostrou para as políticas públicas que são os mesmos, os que picham e os que grafitam. E aí as oficinas que a prefeitura fez para ensinar grafite, para perder um pouco aquela coisa meio vandalista, né? Os vândalos que picham os monumentos e tal, entregava latinha de aerossol, ensinava rudimentos de estética. Quem ia assistir eram os mesmos que pichavam, ele levava a latinha e depois vinha pichar. Grafitavam e pichavam. Eles passam de um lado para o outro sem o menor problema, porque um alimenta o outro, né? E, claro, a pessoa da secretaria que queria, digamos... E tem razão, do ponto de vista deles, pichar monumento público era uma coisa que levava dano ao patrimônio público. Mas isso para o antropólogo, eu digo, olha, não interessa isso para nós assim, no primeiro momento. Interessa entender a lógica deles. Porque se já a gente vai indo com a perspectiva do que está certo e o que é errado, se deixa de lado aquilo que organiza o fluxo deles na cidade. O poder público faça o que acha que tem direito do ponto de vista da sua perspectiva política. Agora, a nossa contribuição, isso é interessante que os alunos, quando começam a fazer antropologia, dizem, para que serve a antropologia? Né? Tem que investir, tem que mudar, tem que transformar. Digo, antes de transformar, vamos entender o que está rolando. E para isso é preciso ter um cuidado, entrar em campo, conversar com eles, né? No caso dos pichadores, o Alexandre entrou em contato e viu que eles circulam pela cidade inteira, né? Tem uma regra básica, a gente, em vez de isolá-los onde eles fazem, os trajetos deles pela cidade fazem com que eles tenham uma leitura urbana. E tem um grau, e tem sofisticação, eles têm folhinhas onde eles escrevem, eles às vezes ficam durante a aula inteira treinando aquela letra, né? O professor acha que ele está tomando nota, ele está treinando para fazer uma letra para depois colocar, que chama as folhinhas, e eles trocam as folhinhas. As folhinhas são trocadas e pichadores mais antigos, com renome, que foram presos, né? Porque tem Ibope, né? Então quem conseguiu pichar o edifício mais alto tem um Ibope na comunidade e ele tem que dar autógrafo. Então tem todo um conjunto de análise que é interessante pensar que esses grupos da cidade, eles circulam, eles têm o seu pedaço, que é lá perto do Centro Cultural São Paulo, eles têm trajetos, eles fazem festas, eles têm regras para saber quem é da quebrada, quem é da outra quebrada. Começa a aparecer novas categorias nativas como quebrada. Eles convidam um para pichar na quebrada do outro, protegendo, um conjunto de regras. De novo, o que eu chamo de regularidade no espaço urbano. A prática dos pichadores na cidade não é caótica. Não é uma prática que é feita sem regras. As regras são muito precisas. E interessa a nós descobrir que regras são essas. O que vai ser feito com eles? Segundo momento, né, pode ser que haja um antropólogo numa Secretaria de Estado. Aí ele vai ter que resolver internamente esse conflito interno. Mas enquanto a gente está analisando, ainda bem que a universidade permite fazer esse tipo de análise, né? Digamos, permitir o estudo sem esse compromisso inicial. É possível fazer também pesquisas absolutamente encomendadas. O meu núcleo aqui de grupos de jovens de imigração fez uma pesquisa altamente encomendada pelo Museu da Imigração, na Mooca, para analisar qual era a representação dos moradores. Aí eles deram uma verba, eles fizeram a pesquisa em 4 meses, fizeram um relatório, entregaram e foi muito bem recebida. Então é um tipo de uma temporalidade da pesquisa que é diferente da pesquisa acadêmica, que tem outras regras. Você sabe muito bem disso, não preciso nem ressaltar. Mas, para completar esse, tem o exemplo do trabalho com os veganos em São Paulo, né? Que também está no livro Jovens da Metrópole, que são os vegans, né? Os stray edges. Eles são jovens que chamam muita atenção porque no primeiro momento era típico da mídia, mais uma tribo urbana, né? Exóticos, né? Porque eles
não comem carne, eles não escovam os dentes com pasta comprada da GC Lever, porque é feito uma experiência com o animal, eles não podem, vão no supermercado para fazer compra, se tiver um bichinho chamado, como é que é? Cochonilha, não pode comprar porque é feito com aquela coloração. É o colorante natural, é de animal. Então há uma perspectiva assim, digo, é um grupo exótico na verdade, porque eles são meio punk, mas são de classe média, são sarados, não bebem, não fumam, não usam droga. Que grupo é esse? É mais uma tribo urbana. E pronto, acaba aí a pesquisa. Digo, não, aí começa a pesquisa. Vamos entrar em contato com eles e ver como é que eles se organizam na cidade e se essa perspectiva das categorias permite entender esse grupo da paisagem urbana. A primeira coisa que a gente descobre é que as festas deles chamam verdurada. Como eles não comem carne, né? Não fazem churrasco, pelo menos no sul, a churrascada. Vocês imaginam uma verdurada, todo mundo come, eu fui, várias delas. E aí começam as coisas, entre aspas, esquisitas e interessantes. A pesquisa de perto, de dentro, entrando nesse grupo, começa a perceber que eles fazem aliança com Hare Krishna. Bom, mais esquisito que isso pode ser. Um grupo punk com Hare Krishna, onde é que está a regra? Conversando, olhando, perguntando e tal, a gente descobre justamente que os Hare Krishna fazem a comida das verduradas. Porque eles são vegetarianos. Por uma razão religiosa, combina com uma razão política. Então há uma aliança feita entre dois grupos completamente heterogêneos da cidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, no entanto tem a ver nesse momento. Eles entram em contato e fazem uma aliança. Então, a comida das verduradas é feita pelos Hare Krishnas, há muito tempo nas verduradas em São Paulo. Essa é a primeira relação, num primeiro momento exótica, mas que é desvendada pela análise de perto e de dentro. A segunda é que esses meninos leem Bakunin, eles são anarquistas. Então tem relação deles com antigos espanhóis no centro, lá na cidade de São Paulo, que vieram da Revolução Espanhola, né? E vão lá os meninos de 15, 16 anos conversar com um velhinho operário que veio da Revolução Espanhola, porque eles são anarquistas, porque eles são contra o sistema. Você sabe que vegano é contra tudo, né? O sistema em geral, né? O sistema capitalista, o mercado, e vão para a praça, discutem, fazem movimento. Então a perspectiva deles política não é partidária, é anarquista. E eles leem Bakunin, leem os autores clássicos anarquistas. Mais uma perspectiva interessante de análise. Uma terceira, como eles não têm uma rede muito grande de fazer a comida explícita deles, eles têm que às vezes comer comida em restaurante vegetariano. Às vezes os mais ricos vão em restaurante japonês, né? Que pode escolher a comida. Aí tem uma leitura, uma classificação. O que é o alimento interdito e o que é permitido. Então eles veem aquele buffet imenso, isso pode, isso não pode, aqui tem leite, aqui tem queijo, não pode, ali tem isso. Aí eles fazem o prato deles, que é um resultado de um sistema classificatório. Quando eles vão para o supermercado, como eu já falei, eles têm que ler tudo que está escrito. Não é um consumo de chegar e ver o mais bonito, não. É um consumo lido através daquelas letrinhas pequenas para ver a composição dos alimentos. Eles têm que aprender a cozinhar. E aí tem algumas avós que dizem, mas esse menino precisa comer bife. Não come bife. Proteína e tal, come soja, né? Então circulam entre eles livros de culinária vegana. Vocês vejam que mundo que começa a aparecer. Aquilo que num primeiro momento era um grupo exótico, inclassificável, porque era punk de classe média, que não bebe, punk por definição é contra o sistema bebendo. Eles dizem, não. Para ser contra o sistema, se a gente beber, a gente está inconsciente. Precisa estar muito claro, consciente e forte para poder ir contra o sistema. Então esse discurso, essa prática, faz com que a gente entre com esses jovens e perceba os seus trajetos pela cidade, com quem que eles fazem aliança, qual é o circuito que eles têm, e eis um grupo que modifica a cidade. E eu termino, que já está na hora, né, professor? Eu vou só terminar então com quem já leu o livro vai saber de novo, mas para quem não leu, vai ver como é que os veganos modificam a cidade de São Paulo, que é a sorveteria Soroco. Na Rua Augusta tem a Avenida Paulista, que é o Espigão, a Rua Augusta que vai para os Jardins, que é mais nobre, e a Rua Augusta do Centro, que é o lugar, digamos, de uma prática cultural bem diversificada, que vai desde saunas gay, prostituição, festa, vegano, tudo. Enfim, é o lado mais interessante da Rua Augusta, é o lado de lá, né? E lá existia há algum tempo, alguns anos, uma sorveteria comum de bairro, que era do seu Soroco, que era um proprietário, eu creio que ucraniano ou polonês. Então, chamava sorveteria Soroco. Sorveteria normal.
normal de bairro, sem nenhum atrativo. Um dia passa por lá uma menina do movimento vegana e passou por lá e pediu um picolé de... não sei como é que se chama aqui. Não é o de massa, aquele de pauzinho. Aqui no Paraná de onde eu venho chama dolé. Não tem nada a ver, né? Então eu pedi um picolé e disse, mas que vontade de tomar um sorvete de massa. Aí o seu Soroco falou, mas é só comprar para aqui. Não, não posso, porque estão todos feitos com leite. Ué, e qual é o problema com o leite? O meu leite é saudável. Não, não é o problema de ser saudável, é que o leite vem de vaca, e ele contou toda a história do vegano do seu Soroco, que não acreditou nada naquilo, né? Escutando. Aí ele disse, mas... E aí eu tenho que... Por que o senhor não faz sorvete de outra maneira? Mas como é que eu vou fazer sorvete sem colocar leite? Olha, coloca leite de soja. Leite de soja, será que é possível fazer? Aí eles compraram, eles disseram, vamos experimentar. Existe ainda, né, aquela marca Hades, né? Ele comprou Hades e fez um experimento e a menina falou, faz desse jeito, explicou um pouco como é que faz para ele. Ele fez, ela tomou, ela avisou para um colega, outro colega foi de repente, saiu para o circuito inteiro dos veganos que tinha uma sorveteria em São Paulo, onde era possível tomar sorvete sem ir contra o tabu, o interdito que era comum ao grupo deles. Aí bombou. O seu Soroco, nossa, ele ficou animado, aquele bando de gente esquisito lá tomando sorvete na praça, na avenida, na Rua Augusta, né? Até que um dia, porque eles estão muito ligados na internet, alguém descobriu que a marca Hades tinha sido vendida para GC Lever. Acabou. Não pode mais. Outra linha que eu digo, porque a GC Lever faz experimento com animais nas pastas, né, nos produtos eletrônicos. Passou pela rede, acabou com o seu Soroco, e agora o que eu faço? Estava indo tão bem o meu negócio e tal. Aí a pessoa falou, mas é muito simples, vai lá no mercado municipal e compra leite de soja em granel. Né, inclusive é muito mais barato. Aí ele foi lá, comprou os tonéis e tal, e começou. Aí foi então o máximo, né? Porque além de não comprar de uma firma capitalista, né? Comprar diretamente do produtor, ele fazia um sorvete, aí começou o sorvete de todos os gostos. Bom, virou um point dos veganos na sorveteria do seu Soroco, eu não tinha a menor ideia disso, né? Cada banda que chegava, do exterior inclusive, para tocar as verduradas, as bandas chegavam lá e tinham que tomar o sorvete. Virou um ritual, né? Foi para a Folha de São Paulo, apareceu na Folha de São Paulo as melhores sorveterias de São Paulo, as mais saudáveis, para quem tiver problema de, como é que chama, lactose, né? Pode tomar lá. O seu Soroco estava maravilhado, quer dizer, aquilo, olha a transformação, mudou. A sorveteria dele foi para o jornal, ficou as 10 melhores de São Paulo. Até que um dia, sempre tem até que um dia. Eles adoram isso, que tem um drama social que ocorre ali em Miratura. O que foi que aconteceu? Estava no apogeu e tal, na sorveteria, perto do Soroco tem uma DP, uma delegacia da Polícia Civil. E os delegados, os policiais também iam lá, tem gente bombado que ia, que também vendia açaí e tal, né? Então, público mais ou menos heterogêneo e os veganos. Entrou um menino de rua para vender chicletes. Vender, como sempre, entra nas casas e tal. O seu Soroco ficou uma arara, porque disse, expulsou o menino com maus modos, grosseiramente, porque ele achava que aquele menino ali ia incomodar os seus clientes. Foi a pior viagem. O vegano falou, como? O senhor está indo contra a humanidade? Essa criança fez um discurso contra o cara, dizendo que ele tinha sido grosseiro, capitalista, enfim, tudo. Tudo que tinha de mal o seu Soroco, porque ele foi grosseiro com uma criança, né? E levantou a voz e disse, de repente, sentado lá, tinha um policial, que se levantou também para defender o Soroco, vocês são um bando de maconheiro, vocês são isso, são aquilo. Armou-se a polêmica e o policial foi agredido pelos veganos presentes. Pegou um pau. Bom, vocês imaginam o que aconteceu, né? O Soroco foi para baixo, porque aí foi para a rede inteirinha. Se o Soroco, que a gente acreditava, que estava no movimento, revelou-se um reles capitalista, que só quer o lucro, que isso, e que vai contra as crianças e tal, enfim, fizeram um discurso, acabou com o Soroco. Acabou, baixou completamente, o Soroco voltou a ser o que era, e eles estavam acostumados a tomar sorvete. Onde é que a gente vai tomar sorvete? Descobriram no outro lado da Paulista, que é o mais nobre dos Jardins, que havia uma sorveteria chique, né, dos Jardins, um bairro nobre, que vendia sorvete também com leite de soja, mas com outro argumento, que era bom para a saúde. Mas era caro, o ambiente era burguês, enfim, não pegou.
Depois disso, com o tempo, como as coisas sempre se acomodam, né? Com o tempo, um pouco se esqueceu, se relevou, o policial não apareceu mais e tal, as pessoas voltaram, mas sem aquele glamour no começo. Mas mudou, a Soroco não é a mesma. Vejam só, do ponto de vista micro, a prática desses meninos, dessas meninas, modificou algo na cidade. Alterou o circuito, fez com que outras pessoas fossem, e há uma modificação. Então, a perspectiva dessa antropologia que eu trabalho com os meus alunos é que o ator social, a sua prática é modificada pela escala urbana, e ao mesmo tempo eles modificam a escala. Talvez em escala micro, mas modificam a cidade. Então, essa é uma ideia de pensar a antropologia trabalhando com a dinâmica urbana e fazendo com que os grupos de jovens não sejam pensados apenas como lugar do consumo, né? E no ponto de vista de classificações genéricas, tipo os emos em geral, né? Entra dentro dos emos para ver como é que eles se comportam, com quem que eles conversam, com quem que eles fazem troca, com quem que eles têm conflito, na verdade. Existe conflito, né? A gente já viu vários conflitos, seria um outro departamento para contar para vocês, com relação a grupos homossexuais e grupos punk ou os carecas do ABC. Há conflitos direto, pesado mesmo, mas tem que pensar por que ocorre isso e de que maneira. Então, nessa perspectiva da antropologia dos circuitos juvenis, a gente pode ter uma visão em que torna a temática muito mais rica de análise do que simplesmente colocar como sendo uma etiqueta tribos urbanas e pronto, está classificado, e isso explicaria todas, eles são diferentes e entram em contrato entre si. Bom, eu acho que vou parar por aqui, porque senão o tempo já está terminando e a gente pode conversar um pouco mais. Mas um pouco é esse o quadro que eu queria falar para vocês, muito mais uma perspectiva metodológica, né, de como poder aplicar essas categorias para os jovens, como dá para aplicar para outros temas em que a gente trabalha, como eu estou trabalhando agora com os índios urbanos. O circuito dos índios em Manaus não fica só na cidade de Manaus, vai para aldeias de cidades próximas. E a cidade, enquanto tal, ela perde um pouco a sua circunscrição geográfica e entra numa perspectiva muito mais ampla que a do circuito. Ele amplia o horizonte da pesquisa sem perder a unidade de análise. Era isso que eu tinha para falar? Bom, agora nós gostaríamos de começar as discussões. Acho que a cada grupo de 3 está bom. Linda, Leonardo, o professor já está aí? Glória? Então, Linda, tem um microfone aqui, caso você queira na frente. Então, Oi, eu queria dizer que eu estou muito contente de ter lhe ouvido pessoalmente, porque eu uso muito seus textos nos meus cursos. E o comentário, a pergunta que eu queria fazer, eu me desculpe se você já tiver tocado nesse tema, mas eu estava lá de fora e de longe, porque eu estava tão cheio ali que eu não conseguia entrar. Mas é o seguinte, você fez uma reconstituição do percurso da antropologia urbana e você mencionou a transformação que houve no momento em que eclodiram os movimentos sociais nas periferias, né? Nós aqui também tivemos na UFC e outras universidades do Nordeste, nós tivemos um grupo estudando esses movimentos. E, assim, o que eu percebi, tanto no nosso caso, como no que eu conheço da literatura, é que não houve nenhuma referência à Escola de Chicago. Embora a Escola de Chicago também, já nas primeiras décadas do século XX, estudava exatamente esses objetos marginais, embora tivesse um viés muito grande pela delinquência, né? Mas era o quadro de Chicago, de Al Capone, dos gangsters, etc. Então eu queria ouvir de você por que não houve aparentemente nenhuma influência, nenhuma ligação, inclusive em termos metodológicos, da Escola de Chicago com esses estudos de movimentos sociais urbanos dos anos 70 e 80, certo? Professor Leonardo.
Bom dia. Uma questão metodológica, assim. A produção de vocês, né, do Núcleo de Antropologia Urbana, está trazendo várias discussões e os seus textos sempre apontam para... Vocês estão escutando aí atrás? Bem, a produção de vocês, do Núcleo de Antropologia Urbana, e vários textos seus, né, fazem dois questionamentos, do ponto de vista metodológico, que tem um rendimento analítico muito importante para outras pesquisas. O primeiro é essa relação entre a cidade, a partir dessa imagem da fragmentação, né, que você, inclusive, faz uma crítica muito interessante, né, das pesquisas que apostam nessa ideia da fragmentação. Mas aí, por outro lado, fica a questão da totalidade. Então essa seria a primeira pergunta. Como é que metodologicamente você pensa a questão da totalidade na pesquisa, né? A partir da questão do circuito, né? E a segunda questão passa pela relação entre sociabilidade, o conceito de sociabilidade e o conceito de socialidade. A gente tem notícias que você vem dialogando aí até com o Márcio Goldman, né, em relação a essa questão, e aí ouvir um pouco você sobre essa briga conceitual entre sociabilidade e socialidade, como é que você vem se posicionando nas suas pesquisas. Professora Glória. Bom dia a todos, a todas, e dizer assim que foi muito bom, vou repetir aqui a Linda, né, poder estar te escutando, e a tua voz já ecoa aqui entre a gente. Eu acho que em todos os cursos, seja metodológico, seja sobre juventude, seja sobre antropologia urbana ou sociologia urbana, você está presente. Então agora você só está aqui de corpo presente. E colocar, eu acho que assim, eu vinha trabalhando essa dimensão da juventude há algum tempo, e quando foi, eu me lembro que foi numa Unbox que eu fui constituir uma fala, uma ideia, não só porque a ideia da cidade na cidade, mas a minha perspectiva, Maniane, é que eu acho que essa juventude, ela carrega seus bairros, seus territórios, por onde ela também nomadiza, né? Então, assim, a minha ideia é pensar que a gente, essa correlação entre corpo e cidade, né? Entre corpos que carregam essas marcas territoriais e reterritorializam esses lugares. Não tem problema. Por exemplo, quando vão... Vocês estão me escutando, né? Quando vão para o estádio... Quando vão para um estádio de futebol, que carregam a torcida, quando vão para uma praia, quando vão, enfim... É preciso, eu acho bem bacana essa ideia de circuito, trajeto, e também uma ideia amalgamada de se pensar que nem a cidade é mais a cidade fixa e geográfica como a gente imaginava, e nem os corpos são meros invólucros, vamos dizer assim, de personalidade, de identificação da persona, né? E agora, assim, pensar do que é a cidade também a partir das redes sociais. Fazendo a etnografia, como eu vou participar do seu grupo, né, na aba, que exatamente o que eu estou levando é como é que esses corpos nas cidades, uma dobra de esfera pública, que é a própria esfera virtual, constitui esse nó, né, esse entrelaçamento entre práticas urbanas e práticas nas redes sociais, e aí mais ainda esses corpos eles se transfiguram, porque é um corpo desdobrável numa cidade que também desdobrável nesses enunciados. Então, é muito mais antecipando o diálogo que nós vamos ter lá na aba. Obrigada. Bom, foram as intervenções dos professores, né? Então, a primeira professora Linda, né? Essa ideia da Escola de Chicago, realmente, nos estudos, pelo que eu conheço, nos estudos das pesquisas feitas sobre movimentos sociais urbanos, não está presente a Escola de Chicago tal como ela estava nos anos 30 e 40, quando a base eram os estudos de comunidade na esteira de Robert Redfield, o estudo de comunidade. Mas, na verdade, começou a aparecer uma linha mais dos anos de comunidade com Goffman.
Goffman também se refere, são os últimos autores da Escola de Chicago. Então, Foote também, a Sociedade de Esquina. Há uma recuperação desses autores mais recente, na verdade. Eu acho que a Escola de Chicago atualmente está sendo reivindicada. Na França, por exemplo, foi interessante pensar que os franceses não leem as coisas escritas em inglês, demoram um pouquinho para isso, só que eles começaram a enfrentar agora, por questões de migração e grupos imigrantes, problemas muito semelhantes ao que ocorreu em Chicago nos anos 20 e 30. Então eles vão recuperar a reflexão de Chicago porque há uma reivindicação do que está ocorrendo com relação aos seus migrantes, aos seus grupos de periferia, vão buscar essas categorias. Então é interessante ver como se volta hoje para a Escola de Chicago. Mas você tem razão, nos anos 60 e 70 era muito mais uma literatura europeia. A gente lia Foucault, lia os autores da França e tal, mas não lia mais, porque havia um certo estigma com a Escola de Chicago. Falar Escola de Chicago era lembrar dos estudos de comunidade. E agora a gente estava estudando a grande realidade da luta de classe da cidade, a industrialização, onde já não cabia aqueles pequenos estudos. É interessante notar que a Escola de Chicago no Brasil, ela em vez de ela tomar, por exemplo, uma grande metrópole como Chicago, ela resolveu trabalhar com pequenas cidades. Foi a linha mais antropológica, que é a linha do Robert Redfield, e não dos autores que trabalhavam mais com a sociologia, com as patologias. Então eu acho que há uma lacuna, ainda que há que se levantar em conta que Goffman, né, com o interacionismo simbólico, e Foote, com os estudos já mais nos anos 40 e 50, eles vão ser recuperados na análise da antropologia urbana, mas não nos anos 70. Eu acho que um pouco essa seria um pouco a colocação, digamos, em termos históricos. Com relação ao que o professor falou sobre fragmentação e totalidade, esse era um problema que desde o começo me preocupava, porque ao abandonar, digamos, ao abdicar, não dá para fazer etnografia na cidade de São Paulo, impossível. Que totalidade é essa? Na antropologia, os recortes são micro, na verdade, e é constitutivo do olhar etnográfico, de perto e de dentro, que ele seja na escala do 1 para 1. Na escala de você poder analisar uma festa, um grupo, entrevistar, construir o vínculo. Então, isso exige, para o bem e para o mal, um recorte menor específico, onde o problema é ficar imerso na unidade. Então, a pessoa fica especialista na casa de candomblé da Dona Maria, mas não entende a relação das relações afro na cidade toda, né? Então, essa é a dicotomia. Ou eu faço uma boa etnografia nos moldes tradicionais e fico preso no meu recorte, ou então digo generalidades. Como é que eu faço para poder trabalhar entre os dois campos? É aí que vem a ideia dessas categorias, elas vão ampliando. O pedaço é o lugar que eu posso me inserir, ficar horas discutindo, trabalhando, vendo as questões próprias dele. Mas se eu ficar ali, eu viro mais um membro do pedaço. Eu quero ver como é que eles andam pela cidade. Então, os trajetos me ampliam, mas está faltando a totalidade. Então a ideia do circuito, ele permite construir uma totalidade. Cada pesquisa constrói a sua totalidade. O exemplo que eu dou é de uma pesquisa sobre os brechós da cidade de São Paulo. Ou então, por exemplo, melhor ainda, os cinéfilos, né? Os cines de arte. Quem quer trabalhar com o circuito dos cinemas em São Paulo? Se for trabalhar com o cinecult, né? O espectador comum, ele vai assistir os filmes que são dados pelo circuito oficial. Mas quem é cinéfilo sabe exatamente quando e onde vai ser passado pela enésima vez o Coração do Potemkin. Porque sem passar tem que ver de novo, porque esse é o cinéfilo. Ele sabe onde é que vai passar, digamos, Fellini, né? Então ele conhece o circuito inteiro, onde está ocorrendo, ele domina com uma totalidade. Vamos dizer, o usuário habitual do circuito, ele conhece exatamente a totalidade, ele sabe disso, sabe onde vai ocorrer. Quem está de fora do circuito dá uma fisgada aqui e outra lá, mas não conhece a totalidade. Então, qualquer tema que se trabalhar com essa perspectiva da totalidade, não dá a totalidade da cidade, não dá a totalidade, mas permite eu fazer uma análise, por exemplo, do brechó lá na Vila Madalena, mas sabia que ele faz parte do circuito de todos os brechós da cidade, mesmo que eu não os estude. Mas eu sei que ele faz parte, ele troca. Tem alguns brechós que é puramente venda de roupa usada, mas faz parte desse grande circuito. Então ela me dá não só a sensação, mas a garantia de que a minha etnografia específica no brechó da Vila Madalena, ela não se circunscreve nos limites desse brechó. Ela conversa com todos os outros. Então é uma ideia de totalidade, a ser sempre construída. Pelo menos é assim que a gente resolve essa questão, para não cair numa totalidade ontológica, dada, administrativa, e uma outra que cada um faz o que quer. Não.
os brechós têm uma geografia nessa cidade, tem um circuito. Com relação à questão da sociabilidade é um tema que a gente está entrando agora. Porque normalmente todos os estudos que eu fiz até agora em cidade, a gente trabalhava com a ideia clássica zimmeriana de sociabilidade, né, porque trabalhava com esses grupos. E nessa pesquisa que eu entrei agora na Amazônia, que chama Socialidade nos Rios e Cidades da Amazônia, a gente está justamente entrando numa nova perspectiva que amplia a ideia da sociabilidade, no sentido de que ela abre para relações sociais de outra natureza, na verdade. Então, é uma literatura, como é um campo novo, há uma literatura nova que é muito interessante para ampliar essa ideia, muitas vezes circunscrita com conteúdo, que seria a sociabilidade, para uma perspectiva mais de relações sociais, que vão vincular cosmologias, organização social, relações de gênero, com relação, digamos, a um recorte que a gente está fazendo. Então, no nosso caso, é uma perspectiva nova. Então, entrando em contato, que é isso que é interessante para não ficar fechado. A terceira da Glória, né? A ideia dos corpos. Olha, outra perspectiva interessante que a gente está vendo, por exemplo, que começamos a entrar em contato com os surdos. A ideia dos surdos começou a mostrar para nós a questão do corpo. Que é uma coisa muito interessante, isso que você falou, que é fantástica, a ideia de incorporar. Com relação à pesquisa dos surdos, a gente, na pesquisa antropológica, a gente descobriu que tinha rave de surdo. Eles vão para as raves e curtem e dançam. Aí a perspectiva é a seguinte: se o surdo não tem uma orelha, o corpo dele inteiro é o órgão de escuta. Ele sente no corpo inteiro. Então é o corpo. Só isso já abre a perspectiva interessantíssima de incorporar a questão do corpo, porque aquilo que no fundo é uma deficiência, falta audição no surdo, eles resolvem de outra maneira. É o nosso corpo que escuta inteiro. Muito mais que o de vocês. A nossa orelha é muito maior, na verdade, né? Ela entra em contato de outra forma. Então, Glória, nessa perspectiva que eu acho que a incorporação dessas marcas de corpo que eles levam para onde eles forem é fundamental para ampliar não só a questão dos jovens, mas principalmente, quer dizer, todas as marcas que eles fazem, né? Tem uma discussão claríssima nos estudos que é a ideia do implante coclear. Né? Implante coclear, que é uma forma que os médicos têm de colocar um chip no cérebro, no crânio dos surdos, para que eles possam escutar. É uma coisa espantosa. A gente trabalhou com uma menina que ela é implantada, né? E ao mesmo tempo ela sabe Libras. Então ela está na ambiguidade das duas coisas. Ela aprendeu Libras, ela sabe Libras, que é a linguagem dos surdos, né? A língua dos surdos, não a linguagem. E ao mesmo tempo ela fez o implante. O implante faz com que o estímulo externo do mundo exterior não passe pelo tímpano, mas está diretamente para esse chip e ela tem um receptor. É um ciborgue, entra uma modificação corporal, né? E há toda uma polêmica. Os médicos acham que tem que fazer logo que a criancinha nasce, a surdo implanta. Mas aí as pessoas dizem, mas será que ele quer mesmo? E a ideia do mundo surdo? Então tem uma discussão interessantíssima. Estou sem microfone. O outro grupo de 3. Como é o seu nome? Andréia? Jandréia. Jardélia, desculpe, Jardélia. Quem mais? Bom, Jardélia. Como é o seu nome? Felipe. Jardélia e Felipe. Lara. Pronto, Jardélia, por favor. Bom dia. Tem um autor chamado Roberto Lobato Correia que ele conceitua o espaço urbano como sendo algo que é fragmentado, articulado, condicionante, ao mesmo tempo reflexo social. A globalização é um fenômeno sim, mundial que tenta cada vez mais homogeneizar os lugares, seja global ou local. Na geografia, esses grupos sociais, esses atores sociais são conhecidos por alguns autores como o grupo social dos excluídos. Eu queria saber do senhor, não estou falando de forma generalizada, mas se esses grupos são aqueles que adquirem o conflito como uma oportunidade de afirmar sua materialidade existencial,
como um movimento contra-hegemônico que trabalha nessa questão de direito à cidade, porque o espaço urbano não é produzido apenas por esses agentes imobiliários ou Estado, esse grupo hegemônico, não é? Ou se apenas, sei lá, uma coisa bem banal, grupos com síndrome de underground, que naquele conceito falso de ideologia de Marx, uma falsa consciência da realidade, como se fosse uma fuga. Posso falar aqui? Se você quiser vir aqui, dá para escutar. Por favor. É só para entender melhor, porque o senhor falou. O senhor falou muito também na questão de trabalhar com os grupos periféricos, com os grupos da margem, tudo. Eu posso estar falando besteira, mas a questão do aspecto econômico é muito forte. Então são grupos que moram longe, que possuem um poder aquisitivo às vezes menor ou não, dependendo da periferia, enfim. A minha pergunta é, qual a sua experiência, se você orientou, se você já fez etnografias com grupos de pessoas abastadas de poder aquisitivo maior? Um artigo que eu li, as patricinhas que frequentam o shopping tal. Como fazer uma etnografia com mulheres que frequentam a Oscar Freire, por exemplo. Luxo, que é um tema que me instiga muito. Quem são as pessoas que consomem artigos de luxo? Como fazer uma etnografia com essas pessoas? Há diferença? Não há? A entrada no campo, como é? Quais artifícios que eu tenho que usar? Enfim, é mais ou menos isso. Então, com relação à primeira questão que foi levantada, eu sei que colocou em termos muito gerais, na verdade, né, realmente a ideia de que haja esses grupos, digamos, à margem da sociedade, e ao mesmo tempo que exista o fenômeno da globalização, que de certa maneira homogeneiza. Tem um autor que é um texto muito interessante que você deve conhecer, do Marshall Salins, a respeito ele diz assim, ele chama a indigenização da modernidade, né? Então a ideia de que existe um sistema tão forte que ele termina homogeneizando, impondo culturas e modos de vida e tal. No entanto, a etnografia vai mostrar que esses grupos que eles recebem à sua maneira. Então, receber à sua maneira significa uma elaboração a partir daquilo que é mandado de fora. Então, não há uma relação direta da globalização determinando comportamentos, ideologias, culturas, etc. Há uma agência por parte dos atores sociais. Então, se a gente tiver, por exemplo, ele tem uma frase muito interessante de um autor que diz assim, na Polinésia, o mar não nos separa, o mar nos une, porque é um lugar de contato entre aquelas pequenas aldeias, pequenas ilhas, em que elas têm uma agência com relação àquilo que vem de fora. Quer dizer, se há uma agência fundamental por parte, digamos, do sistema econômico mundial, a maneira como isso é recebido à maneira, à forma de certas culturas que são tradicionais. Então, tem que ver os dois polos. Se a gente ficar só no polo da globalização, termina entrando numa perspectiva muito determinista. Se ficar apenas no polo, digamos, da recepção, é possível que a gente não veja a importância de que há influxos e a transformação da cultura. Uma vez eu fazendo pesquisa com grupos de folia de reis em São Paulo, o folião me dizia assim, professor, por que só a nossa cultura tem que ficar a mesma, onde vocês podem mudar, né? A cultura geral muda, se transforma, então, e a nossa tem que ficar do mesmo jeito para fazer isso tudo folclórico. Eu falei, pois é, a cultura de vocês também se transforma. Essa é fantástica. A segunda questão que você falou da periferia, né? Numa grande metrópole como São Paulo, não sei como é que ocorre aqui, há muitos centros, né? Mas a ideia centro e periferia são categorias sociológicas, né? Você tem um centro, que é onde está concentrado, digamos, o poder econômico, o poder dos bancos e tal, e com relação à periferia, o lugar, digamos, onde estão as classes trabalhadoras, que na verdade são, muitas vezes, carentes de serviços essenciais. O centro, de uma maneira geral, congrega, de repente, todos os equipamentos urbanos, os investimentos do Estado, enquanto que a periferia termina sendo carente. Isso é uma visão muito genérica, porque quando você vai fazer pesquisa na periferia, você percebe como ela é viva. E as pessoas inventam, claro,
está presente a questão, você não pode deixar de lado a questão da carência, da pobreza, mas tem que levar em conta também, e eu dei um rápido exemplo aqui da cultura de periferia, como as pessoas inventam, por exemplo, um bar que era um lugar de beber, termina sendo um lugar de sarau. Então a ideia de periferia, na perspectiva da antropologia, ela não é um lugar, digamos, da carência, é um lugar dado, digamos, pela literatura, né? Hoje a gente sabe, tem até um termo na sociologia que chama hiperperiferia, né? Porque ela se estende ao longo da cidade e vai sendo ocupada de forma irregular e tal, sempre sem equipamentos. Tem periferia, por exemplo, em São Paulo, em torno da represa de Guarapiranga, que é uma represa que abastece a cidade de água. E a ocupação digamos, das margens dessa represa termina sendo um problema para a cidade como um todo. Então, como é que o Estado entra em contato com a questão dessas ocupações? É muito mais complexo, na verdade. Você tem razão, São Paulo tem o centro, tem vários centros, o centro histórico, né? O triângulo lá da colina, tem a Avenida Paulista, que é outro centro, né? Você tem o centro agora da Berrini, que é um centro pós-moderno, perto da Marginal. A cidade, na direção, chama vetor noroeste da cidade, ela vai, sudoeste da cidade, ela vai caminhando em direção onde tem espaço para construção e para elaboração. Então, há vários centros que vão conversando entre si, e centro produz periferia, mas de repente a periferia está no centro. A periferia está no centro quando o grupo do MST, por exemplo, ocupa, dos sem-teto ocupam prédios ociosos no centro da cidade. Aí é o que as pessoas dizem, tá vendo? A periferia está no centro. A periferia está no centro porque há uma ocupação de grupos sociais que tentam ocupar o centro da cidade. Então, você tem a razão, é um pouco mais complicado que simplesmente usar duas categorias. E a última das patricinhas, você tem toda a razão. Olha, fazer pesquisa com gente rica é complicado para burro. Primeiro, eles não recebem a gente, né? Não sei se o antropólogo gosta de trabalhar com pobre, mas é muito mais fácil. Pobre, velhinho, fazer pesquisa com idoso, também eles gostam de contar história. Vai pesquisar rico para ver. Primeiro, eles não recebem, vai trabalhar, entra num condomínio privado para fazer pesquisa, né? A desconfiança é total, eles não têm o contato de entrar em contato com o outro, né? Que é um pouco a condição fundamental da pesquisa. Sai caro, porque para fazer observação participante, uma coisa é fazer em barzinha da Vila Madalena, né? Fazer observação participante em boteco de pobre. Você vai lá, toma uma cerveja. Agora, vai fazer. Eu tive alguns alunos que fizeram. Tentaram fazer pesquisa, né? Uma eram galerias de arte, as pessoas que compram arte, você vê que, mas daí tem uma estratégia, porque a gente descobriu que em São Paulo, nas galerias de arte, olha só que coisa interessante da etnografia, para eles poderem fazer pesquisa, eles iam na boca livre. Faz a galeria, vai lá tomar o vinhozinho, em geral é almaden, né? Mas enfim, é vinho, uma coisinha. E eles descobriram que velhinhas, senhoras da alta sociedade de São Paulo, já meio caidaça, decadente, né? Mas com sobrenome, grande sobrenome, elas faziam o seu café da manhã, o seu jantar indo de galeria em galeria, na boca livre. Não dava, diga, imagina, chega lá arrumadinha com roupa, mas ia lá, olhava os quadros, dizia coisas interessantes, mas na verdade estava interessado no sanduíche. E os etnólogos faziam a mesma coisa, a gente ia lá, comia uma coisinha e tal e conversava. Então, tem entradas. Aí é a imaginação sociológica, né, que permite a entrada. Uma outra menina estudou, por exemplo, um circuito muito interessante de jovens executivos muito ricos que trabalhavam com marketing e tal, que tinham entre 18, 19, 20 e tantos anos, que moravam na casa do pai e da mãe, ganhavam uma bela grana e não sabiam como gastar, gastavam tudo em lazer. Então eles tomavam o melhor vinho, tomavam a melhor cerveja, nem gostavam muito, mas tinham que ir assistir jazz, por exemplo, fino. Eles queriam mesmo assistir música da balada, mas como eles eram ricos, eles tinham que usar o chamado consumo conspícuo, né? A menina que fez a pesquisa fez porque era namorada de um deles, fazia parte. Então você tem toda a razão, é muito difícil entrar, mas eu acho que é fundamental que haja experiência de etnografia nessa linha, porque, enfim, senão a gente fica fazendo uma etnografia de um determinado grupo, e é preciso ampliar o leque, né? Tá bom, cara, é isso. Terceiro grupo, como é o seu nome? Wendel. Wendel. Suelen?
Leonardo. Wendel. Bom dia. Bom dia. Queria aproveitar a presença do professor Hernani. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, eu também como mais lá na URCA, no interior, a gente discutiu muito os seus textos, pertinência, enfim, essa gente ocorreu o sociologia. E eu queria aproveitar a sua presença aqui física para me ajudar a pensar numa situação de campo minha. Na verdade, eu passei na monografia. E tem a ver um pouco com o seu conceito de pórtico. Em determinado lugar lá de Juazeiro do Norte, próximo à rodoviária, num intervalo de mais ou menos 1 ano ou 6 meses, passou a ser, como é que eu posso dizer, como é que o senhor usa a palavra, ele passou a ser modificado de acordo com a intervenção dos atores sociais. E um grupo juvenil começou a ocupar uma determinada região lá, que antes era um pórtico, um local conhecido por ser perigoso, deserto, enfim, à noite. E esse pessoal passou a se reunir nesse local, próximo a um prédio que funcionava durante o dia mais à noite. Era uma região totalmente deserta. E nesses locais começaram a incidir uma zona de prostituição desses jovens, com carros, pessoas de classe média alta, que iam lá estabelecer uma aliança, não sei, com esses jovens, né? O que foi que me chamou a atenção? Ao contrário, eu estava em outra situação de campo. Eu estava pesquisando sobre como se davam as relações entre a polícia e os moradores. E a partir da minha entrada de campo, né, na viatura, esse local me apareceu já, enfim, no avançar do meu campo. Eu não pude pensar direito nessa situação. Esse local passou a sofrer a intervenção da polícia porque, onde era a zona de prostituição, começou a ocorrer assaltos e as pessoas, enfim, toda aquela movimentação, aquela ressignificação do espaço passou a ser também um campo da polícia intervir, né? Aí eu queria pensar um pouco assim, como é que... E sim, aí com o passar do tempo esse local voltou a ser um pórtico, porque foi novamente esvaziado por conta da intervenção da polícia. Enfim, eu queria aproveitar o senhor para me ajudar a pensar essa situação. Suelen. Bom dia. Queria agradecer a palestra do senhor. Primeiro eu queria perguntar da sorveteria, se o dono ainda é o mesmo. Porque eu acho que lá deve render uma conversa muito boa ainda. E segundo, eu queria puxar ainda mais sobre a pergunta da Lara, que eu sinto muito essa dificuldade de entrevistar, enfim, ir a campo com pessoas de classe alta. E todas as entrevistas que eu consigo realmente são através de contatos. E eu queria saber do senhor, ou se algum dos seus alunos, foi uma situação assim que eles enfrentaram, que eles tiveram sucesso de preferência, que não foi com contato, ou como lidar dessa forma, de preferência sem contato, porque uma hora os contatos acabam. Na verdade é sobre voto, e aí eu pesquiso diferentes classes sociais, e na verdade é aquela história, pobre é muito fácil de pesquisar, mas rico fica muito difícil. Como votam os ricos? Na verdade a relação entre voto e renda. Mas eu queria, na verdade, ter um truque, se possível, para futuras pesquisas,
para facilitar isso aí. Obrigada. Muito bem. Leonardo. Bom dia para todo mundo aqui. Bem, eu queria antes de tudo assim, só dizer que é um grande prazer estar conversando com o Manhã, isso aqui que me influenciou tanto na dissertação como na monografia também, foi uma das grandes referências minhas, porque eu estudei o centro aqui de Fortaleza, né, utilizando como modelo aí as categorias, pedaços, manchas, trajetos, postos, enfim, e fiz um mapeamento meio hercúleo, assim, de 3 meses andando de cima a baixo o centro, mapeando, né, em um quadrilátero do centro histórico aqui, como é que se dão essas categorias. E assim, uma das grandes dificuldades que eu tive foi como relacionar essas categorias com as configurações de poder, certo? Então, no meu trabalho eu tive que utilizar uma categoria de outro autor, do Rogério Proença Leite, né, que é a categoria de contra-usos, certo? Então, uma das questões que o campo me colocou, por exemplo, é como se dão essas reapropriações do espaço, né? No meu caso, por exemplo, a categoria de pedaços foi importante, mas não deu conta, por exemplo, no sentido de que esses pedaços, de como é que se dá essa relação dos pedaços com os planos de poder, né? Então eu queria, assim, se fosse possível falar um pouco, né, de como é que você pensa essa relação das categorias dos pedaços, das manchas, né, enfim, das categorias que você utiliza, com as questões dos planos de poder, né? Então, assim, uma das questões, assim, só para citar exemplo, acho que todo mundo conhece a questão da feira da Praça de Alencar, né? Então, ali é um espaço que tem vários pedaços, inclusive pedaços de próprios comerciantes lá, certo? E aí, a praça foi pensada numa reforma estética e de poder diferente, né, do que é utilizada hoje. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte: os pedaços estão lá, certo? Mas a praça foi reapropriada, né? Não é aquele uso inicial que foi pensado, certo? Mas foi utilizado um contra-uso, né? De tanta utilização daquela forma como feira, daquela praça como feira, se tornou uma praça feira, certo? Bom, com relação à primeira questão do Wendel, né, eu acho melhor me convidar para ir lá, porque daí fica mais fácil fazer um diagnóstico junto, porque eu acho muito interessante que você trabalha com a ideia de pórtico, é uma ideia que eu mesmo nunca trabalhei, eu só coloquei, não é que ela não rendeu, a linha foi para o outro lado e poucos alunos trabalharam, então eu acho ótimo que você trabalhe com pórtico, que é uma categoria interessante, acho interessante porque ela, na paisagem urbana, ela determina uma separação entre duas manchas. Na mancha de cá e na mancha de lá, as regras são conhecidas. E o pórtico, aparentemente, não tem regra, mas é o lugar do poder, o lugar da magia. É o lugar onde é que tem despacho de macumba, onde é que tem sujeira, onde é que tem pobre, onde é que tem coisas que produzem nojo, né? Uma questão com a Mary Douglas. Então é um lugar que é evitado, mas é para ser evitado, mas passa-se por ele. Então o perigo é ser contaminado. Então não é um lugar vazio. O pórtico é um lugar cheio, só que não sujeito a regras conhecidas. Então, essa confusão que você me mostrou aí, eu acho interessante descrevê-la, porque ela está sendo sujeito de várias formas de apropriação, quer dizer, a polícia, a prostituição, é dinâmico esse espaço, né? O pórtico não é, a gente pode imaginar, o termo pórtico nem sei se é muito bom, porque é como se fosse um marco arquitetônico, né? Às vezes não tem nenhuma marca arquitetônica, mas ele é cheio de simbolismos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é você descrever os atores sociais que estão, de certa maneira, negociando esse espaço, estão em conflito. Então a ideia de que eles estejam sendo sujeito de apropriações é o primeiro passo para você, por exemplo, esclarecer o que está ocorrendo. Quais são os atores que estão disputando a hegemonia desse espaço? Eu acho que daí você um pouco esclarece isso e, quem sabe, me ajuda a pensar melhor, né, o rendimento que tem a categoria pórtico. Com relação à segunda questão, que é a sorveteria da Suelo, né, a primeira sorveteria, ela continua existindo, ela não tem mais aquele glamour que tinha no começo, mas
também eu reconheço, não se continua a pesquisa, né? Precisaria voltar a ela agora, ver se aquela rede, aquele circuito continua existindo, para ver, digamos, a manutenção da multiplicação feita pelos veganos lá. Então eu confesso para vocês que valia a pena algum aluno ir lá, visitar. Quando você for a São Paulo, você vai lá no Núcleo de Antropologia Urbana, a gente leva você junto e fazemos uma leitura na Sonoca, além de tomar um sorvete com leite de soja. Tá? Está convidado, então. A segunda parte da sua questão é a ideia de como que ele está rico de novo, a questão de ir com contato. Olha, a ideia do contato é a maneira como a gente... Ou você faz parte do grupo, né? É uma ideia, né? São os seus nativos e você faz parte dele. Ou então você tem algum nativo que por uma relação faz um link com você e leva. Precisa saber qual é, digamos, a natureza do contato. Se você for com um contato claramente partidário, você vai entrar em contato com as pessoas e vai separar, não tem muito jeito de poder entrevistar ou conversar com gente de outro partido. Então, a ideia do contato, ele é, como nós temos também com as classes populares, quando você chega, você entra e faz alguma entrada em campo. E tem uma coisa interessante, quando nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, na favela de Heliópolis, em São Paulo, para entrar, tivemos que ir com contato. Também é um lugar, entre aspas, perigoso. Você não vai entrando numa favela assim. Quem é que leva? Quem levou foi o padre da pastoral. Mas ao entrar com o padre, todos os evangélicos ficaram contra. Esse cara deve ser da Igreja Católica. Como é que a gente faz? Com o tempo, à medida que você continua fazendo, começa a diluir aquela tua identificação com o contato inicial, e eles começam a perceber, mais ou menos como o Goethe. Lembra do Goethe que ficou meio invisível? Você perde a relação com o contato inicial, e a tua ação é negociada e combinada o tempo todo, dilui a tua identificação inicial com o teu contato. Portanto, a pesquisa etnográfica leva tempo. Não dá para fazer rápido, porque se você fizer rápido, fica a marca do teu contato. Se você estender a negociação, com o tempo vai diluindo a tua identificação com aquele contato, e você entra em contato com aqueles, como no nosso caso, pudemos conversar com os evangélicos. Eles até tinham esquecido que a gente entrou com o padre. Tendo começou a conversar com todo mundo. Tá? Essa é uma das estratégias. A terceira, com relação à ideia do centro que você levantou, foi o... Quem falou, Renato? Leonardo. Olha, é uma questão para você resolver, eu digo. Porque a ideia das categorias, por exemplo, o Alexandre começou a trabalhar com a ideia de pedaço, mostrando que quebrada em São Paulo é um pouco pedaço, mas não é bem pedaço. A categoria é viva, ela não é solidificada. Pedaço é aquela definição que eu dei. Não, ela entra em contato com uma outra conjuntura, ela tem que ser afetada por essa conjuntura. E aí esse é o trabalho contínuo da antropologia, você vai modificando os conceitos. Você nunca fica com eles de uma maneira rígida para dizer pedaço é isso, não. Talvez esse lugar que você está trabalhando aqui, você tem que adaptar a ideia do pedaço e ele continua ajudando. Porque se aplicar de uma maneira muito fechada e digamos, cristalizada, não dá conta disso que você está levando. Que é a ideia, digamos, da relação com o poder. Como é que a gente faz isso, eu acho? Nesse teu caso, o pedaço... Pelo que você falou, você não deu mais detalhe, mas dá a impressão que existe pedaço no interior de uma mancha. A tua praça seria como uma mancha mais ampla, e existem pedaços e que eles são objetos de negociação e conflito. Então a questão do poder entra aí, se você começar a entrevistar e conversar, como é que se dá a negociação em torno da utilização dos espaços. A ideia de negociar, os atores sociais negociando, mostra que não é uma ideia estável, quer dizer, o pedaço não é aquela coisa geográfica constituída, mas ela tem bordas, ela pode se estender, pode diminuir, dependendo do grau de poder, de alianças que os atores sociais têm. Então eles negociam com o poder público, por exemplo. Tem maior poder de negociação ou menor. Então ele pode ampliar ou diminuir o seu grau de influência. E aí, de repente, termina, eu acho que a ideia do contra-uso é uma ideia que se coloca, digamos, como contraponto ao uso oficial, né? O uso oficial dado pela instituição. Mas ela é sujeita à negociação o tempo todo. Pensa na ideia de negociação com os atores sociais, negociando pequenos detalhes, e não o direito à cidade, uma coisa geral, não. Detalhes, digamos, de poder utilizar de dia, de tarde, até às 6 horas, mas às 6h30 posso usar um carrinho, não posso. Pequenos arranjos, que eu chamo, que fazem com que aquele espaço seja objeto de negociação com outros atores sociais. Era isso. No nosso último bloco, nós já temos constituído
Eudênia, por favor. Eudênia, Jânia e Tiago. Bom dia. Eu queria pedir desculpa por não estar aqui desde o começo. Eu sou a pessoa que estuda os surdos, que fui lá no passado. Pois é, e porque eu estou um pouco doente. Na verdade, eu vim perguntar assim, uma abordagem, uma estratégia metodológica para realizar pesquisa com sujeitos surdos, né? Assim, como sabe, o núcleo de antropologia urbana tem um núcleo específico que estuda pessoas com deficiência e surdos, pessoas com surdez. Então, há uma discussão que eu busco realizar quando a gente vai tratar com pessoas que não falam português, elas falam uma língua visual, Libras no caso. E, assim, é muito complicado você chegar num ambiente, né, como já é dito no seu artigo, vai ter música, né? Como é difícil você chegar num ambiente que todas as pessoas estão falando uma língua e às vezes você se sente realmente invisível, né? Aquela questão de você estar ali e quando você não está sabendo falar um oi, bom dia e tal, as pessoas vão passando por você e você está lá como, né, um visitante, um estranho mesmo. Então, assim, eu queria saber como é que vocês lá no núcleo estão realizando, buscando estratégias para abordar esses tipos de sujeitos. No meu caso, aqui, como eu já estou trabalhando em monografia, eu estudo uma campanha de uma surda, uma campanha política de uma surda, e a minha estratégia até agora, né, de uma forma muito experimental, está sendo fazer entrevista com essas pessoas utilizando um intérprete. E aí tem toda uma discussão também sobre essa questão da interpretação, porque é uma interpretação muito subjetiva, então tem todas as discussões de tradução, fidelidade de tradução. Então, assim, eu queria que o senhor pudesse discorrer sobre isso um pouco, e se existem outras estratégias, quiçá aprender a Libras, né? Assim, eu vou lá e estou fazendo um curso já, mas é muito difícil, você tem que ser realmente um tradutor para conseguir captar informações como qualquer outra língua, né? O alemão, o francês, você tem que estudar, tem que saber o sentido que aquela pessoa está dando naquela frase em determinados momentos. Oi, primeiro uma sugestão. Tanta gente pedindo sugestão de estratégia de pesquisa, você pode ficar muito rico. Não, agora é uma curiosidade. A partir das questões que foram aparecendo nas perguntas dos estudantes, principalmente sobre periferia, é uma curiosidade. Como é que o NAU anda trabalhando com a relação entre violência e periferia? Alguns trabalhos recentes em São Paulo, também na área de sociologia, tanto sociologia como antropologia, alguns autores têm colocado que tem ido pesquisar a periferia até outros temas, mas a questão da violência tem se colocado de uma forma bem eloquente que tem sido quase impossível não enfrentá-la. Como é que tem alguma pesquisa no NAU? Eu sei que o Alexandre estudou a cidade de Ademar, né? E assim, como é que está, quais as novidades etnográficas em relação aos arranjos das pessoas na periferia, como lidar com isso? Tchau. Bom dia, pessoal. Professor, é mais uma inquietações que eu tenho na minha pesquisa, porque eu trabalho especificamente em uma praça e onde existem vários grupos urbanos nessa praça, digamos assim, esses grupos juvenis. E sempre quando eu apresento meu trabalho, sempre tem aquela questão, quando eu escrevo, de assim, quem são esses grupos? Tipo, a necessidade que se tem de, digamos assim, categorizar cada grupo específico. Mas como é um ambiente, é uma praça, e eles circulam muito entre si, e às vezes uma identificação não anula a outra, para mim eu tenho muita dificuldade de, enquanto pesquisador, eu dizer, não, esse grupo são os emos, esse grupo são os
otakus, esses são os gays, esses são a praça frequenta esses grupos. Eu tenho muita dificuldade. Outro já arranjei algumas estratégias metodológicas, que foi assim, fazer um desenho da praça e chegar assim para determinados grupos e dizer, olha, minha ponte aqui, quem frequenta a praça e onde eles ficam, digamos assim, um pedaço. Que pra gente, assim, o que as suas categorias nos ajudam muito é pensar as falas nativas. Pelo menos eu sempre me esforcei para isso. Foram que seus textos... Só lembre para as pessoas que praça. É a Praça Portugal. É a Praça Portugal. Que só para situar um pouco, é uma praça numa área nobre da cidade e que conteve muitos jovens da periferia, essa praça. E classe média também. Era isso que também... começou com a classe média. Mas o que eu estou dizendo é que vem muitos jovens, apesar de ser no local nobre. Então a estratégia metodológica que eu utilizei foi desenhar a praça e pedir para que eles se apontassem os outros. E no final dizer assim, e você? Onde é que você está? Só que eu comecei a fazer isso já tem um tempo, e eu tive que me afastar um pouco do meu campo por questões acadêmicas, e eu retorno. Tá uma configuração completamente diferente. Tá, assim, existem outros grupos, e digamos assim, é aquela exigência da antropologia clássica de ter um informante privilegiado, de você fazer ser considerado com aquela pessoa. Tipo, essas inquietações, essas exigências, que pra mim é muito difícil manter, tá entendendo? E principalmente quando eu encontro os meus informantes antigos, eu pergunto, e aí, rapaz, tá difícil chegar lá. Aí eles dizem assim, não, Tiago, a Praça Portugal agora mudou o dia, que antes era os sábados, isso é grande. A Praça Portugal agora acontece lá no Dragão do Mar. Eu disse, como assim a Praça Portugal acontece no Dragão do Mar? Tipo, já é os corpos em movimento, os circuitos formando a totalidade, e ainda tem outra questão que eu encontro. É que, por exemplo, o Fafi também é outra condição de sabedoria juvenil, e às vezes as pessoas falam assim, o Fafi tá muito, só aquela galera da Praça Portugal. Então, já não é mais um local, já já não é só o local, tá entendendo? Ele se espalhou e os informantes. As minhas dificuldades são essas questões de todo mundo aproveitando, né? Mas... Vale que eu escuto. Vale que eu escuto. Bom, primeiro da ideia, né? Quer dizer, bom, tem uma coisa óbvia, né? Aprender a língua, né? Não tem jeito. Desde o velho Magnóstico que já dizia, aprender a língua é fundamental. Os meus orientandos lá eu não sei Libras, comecei, mas aprender língua estrangeira depois de uma certa idade é complicado, né? A língua de sinais é muito bonita, ela tem uma configuração teatral, né? E exige um conhecimento, um estudo, é uma língua estrangeira. Então, é fundamental, os meninos que estão trabalhando no curso estão fazendo o curso de Libras. Então, isso é básico, não tem muito jeito. E com o intérprete, você sabe muito bem, a dificuldade do intérprete é uma luta. O intérprete desconfia do surdo e o surdo desconfia do intérprete. O surdo sempre diz, não está interpretando direito, né? E o intérprete diz, esse surdo está dizendo, não está entendendo o que eu estou dizendo. Então, em vez de dizer, um depende do outro, e os dois discutindo. É interessante, que é uma pesquisa só sobre o intérprete valia a pena. Você, pelo jeito, trabalhar com surdo, né? Não? Você sabe a língua de sinais? Sabe? Então, que é muito difícil de trabalhar. Então, primeiro tem que aprender a língua, isso é fundamental. Se você não for proeficiente na língua, na verdade, a ideia é de trabalhar com um intérprete é uma delas, e também tem as instituições. No São Paulo tem a ENES, né? A FENES. Não sei como é que aqui, se aqui tem uma instituição. Então, através da instituição, você pode cercar o teu objeto, né? Através, digamos, dos dirigentes. Em geral, os dirigentes eles conseguem, além de Libras, eles são oralizados, você consegue oralizar e você tem um contato maior. Tem que cercar o objeto, entendeu? Aí não tem muito segredo, né? É complicado entrar no grupo do outro sem saber a língua deles, né? E a gente sabe mal, e a língua é difícil mesmo, né? A língua é difícil. A Jânia, né? Bom, não sei se vou ficar rico, viu, Jânia, com todas essas...
intervenções até agora, tudo na base, né, da boa vontade. Mas eu acho fantástico isso, porque eu estou percebendo que as categorias que a gente elaborou num determinado contexto, elas servem para pensar outros. E eu fico esperando que elas sejam afetadas por esse contexto, que elas modifiquem, né? Elas não são estáveis, não são estáveis. Elas têm que sofrer um impacto, digamos, dos recortes. E no caso da violência, no nosso núcleo, como a gente historicamente trabalhou com a questão do lazer, que é um lugar, enfim, mais de contato, de convivência, de criatividade, nunca trabalhamos com a ideia do lazer, da violência. Ela nunca entrou como perspectiva. Quando a gente vai trabalhar, que você deve lembrar as pesquisas sobre cultura de periferia, a violência ela é pensada nas letras dos rappers, do hip hop, está o tempo todo presente, mas não como uma questão que a gente usa como recorte de pesquisa, não faz parte da agenda do NAU. Talvez vamos ter que colocar de certa maneira. Por exemplo, o grupo do Heitor trabalha com a Cracolândia. E ali você tem, digamos, uma questão da violência policial, né? Não é violência dos moradores e tal. Então, de certa maneira, não faz parte da nossa agenda ainda. Não é por aí que a gente está pesquisando. Com relação ao Tiago, o objeto dele está fazendo ele sair do lugar que eu estava pesquisando. Eu acho muito interessante isso. Tem que estar atento ao que está rolando, a dinâmica deles vai muito além das nossas categorias. A gente vai armado para o campo com o projeto, com as categorias, e eu sempre digo, os atores sociais são mais inteligentes que nós. Eles fazem, não querem nem saber. Então tem que segui-los. Tem uma frase clássica na antropologia que a gente segue o ator social até onde for possível. Vai seguindo, né? Vai seguindo até onde for possível, né? O tempo da moça. No caso do Tiago, justamente você começou com um espaço que é uma praça, e a praça se deslocou. Então tem que seguir o movimento, na verdade. E a ideia do trajeto é fundamental. A ideia do trajeto, às vezes você começa com um pedaço e ele enrijece um pouco, né? As pessoas modificaram, são outras e tal. Você vai olhar de novo, na verdade, os atores estão circulando pela cidade. Esse movimento de circulação elege agora o Dragão do Mar, mas pode ser que vá para outro lugar da cidade. Então você acompanha eles em movimento. A ideia do pedaço é um pouco mais fechada, a ideia do projeto abre. Então tem que se deixar afetar pela dinâmica do seu recorte empírico, porque é isso que vai dar a diferença. Senão esquece um pouco o informante privilegiado. Isso é uma coisa, uma antropologia muito clássica, tradicional. Então, a gente não tem um informante privilegiado. Ele está escutando todos eles, né? Entrando em contato, negociando e tal, entrando em contato com eles. Em vez de privilegiar um que é aquele suposto... Em geral, o problema que a gente tem com isso, que os meus alunos têm às vezes, é como é que fazer entrevista. Digo, entrevista é a última coisa que você faz. Nunca começa fazendo entrevista, porque a entrevista é feita com alguns dos, entre aspas, informantes, que vão dar um discurso oficial. Se você já começa fazendo entrevista, já matou, porque o cara já se sente, na entrevista, já está querendo falar para a Rede Globo. Já começa a falar coisas interessantes e tal, né? Não é isso que importa. Mais tarde, você descobrindo qual é o dirigente, o chefe, o representante, daí ele vai dar o discurso oficial e aí passa uma entrevista. Porque ele tem um discurso, vamos dizer, fechado a respeito disso, mas não o contato que a gente está fazendo. A entrevista ela é feita com moderação na pesquisa etnográfica. Acho que era isso, professor. Só lembrando aos estudantes que hoje às 16 horas, aqueles que quiserem participar do encontro do Pré-EREX, né, isso, Encontro Regional dos Estudantes de Ciências Sociais, os estudantes terão um encontro às 16 horas aqui na cantina, no Espaço Geral do Marcan. E professor, muito obrigado, acho que todos nós nos sentimos contemplados com esse início de semestre. Muito obrigado.